Om Sadashiva Samarambam Shankarashaya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmechi Murti Veda Vivagine Yomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Yo. Ok, bem-vindo a vocês todos do Vedanta Brasil, os últimos dos moicanos. Nós estamos no capítulo 3, que aborda principalmente o Karma Yoga, né, considerado o Karma Yoga capítulo 3. Não que mais tarde, nos outros capítulos, eles não sejam também coloridos de muito Karma Yoga, né? Então, nós vimos que karma é dividido em dois aspectos, né, como dois lados da mesma moeda. Ele representa, né, o Karma Yoga, ele representa uma ação apropriada com uma atitude apropriada também, né? Então, nós temos a ação e nós temos uma atitude que está permeando as ações, né? Nós vimos que as ações, elas são classificadas, né, de modo geral, em três tipos, né? Em Sattvika Karma, Rajasika Karma e Tamasic Karma, né? Então, nós temos os três tipos de ações, né, de modo geral, e as ações de uma pessoa, né, cometida, né, neste processo de autoinvestigação e autoconhecimento, essa pessoa deve estar concentrada nas ações satívicas, né? Que as ações rajásicas sejam reduzidas e que as ações tamásicas sejam inteiramente filtradas e evitadas, né? Porque as tamásicas são aquelas que nos destroem espiritualmente, né? São aquelas ações movidas por nossos desejos e aversões e são movidas de forma tão fortemente vinculativa que o indivíduo acaba quebrando essas regras, leis e princípios que estruturam o campo dármico, as leis cósmicas universais. Ele começa a violar essas leis cósmicas universais e, assim fazendo, ele começa a impactar muito negativo o campo dármico e impactar muito negativamente a sua própria humanidade, a sua própria mente, né? A sua própria condição psicológica, né? Então, é uma atitude que realmente nos destrói espiritualmente, nos destrói psicologicamente. Não importa que tenhamos, né, contas bancárias com milhões de reais, milhões de dólares, as ações tamásicas, elas nos destroem psicologicamente e espiritualmente. E se a gente mentalmente, psicologicamente, a gente está destruído, naturalmente, a gente não tem nenhuma possibilidade ou condição de realmente desfrutar ou curtir os nossos ganhos materiais, porque no processo de ganhar os benefícios materiais às custas da violação do Dharma, eu fui destruindo, né, a minha mente, a minha psicologia, né? Eu fui declinando espiritualmente de tal modo que agora o meu complexo mente é um complexo mente miserável, triste, né? Agitado, nervoso, temeroso, né? Então, as ações tamásicas, elas precisam e devem ser evitadas a todo custo. Então, nós temos que tirar fora, né, de manter um nível de vigilância altíssimo para evitar essas ações tamásicas, né? Então, as ações rajásicas, tudo bem, elas não irão nos destruir, elas nos darão a possibilidade de compreender que a vida não é somente um ganha
da minha parte, entendeu? Tem que ser um ganha-ganha, como se diz na gíria portuguesa. Todos precisamos ganhar, né? Então, o indivíduo ele desenvolve uma atitude mais religiosa, espiritual, e ele quer oferecer benefício para o campo, muito embora ele ainda assim queira se beneficiar, né? Aí nós começamos a entrar no campo das ações satívicas, né? Porque são as ações que até mesmo eu foco mais no benefício do campo, né, em primeiro lugar, e um outro benefício, que é um benefício interior, que é o quê? O meu crescimento espiritual, a minha elevação espiritual, né? A minha força mental espiritual, né? Então, eu estou fazendo esse trabalho, que o benefício seja de todo, que o benefício seja para o maior número de pessoas, que eu seja incluído neste benefício do ponto de vista material e psicológico, mas, acima de tudo, o benefício é um ganho espiritual interior que me faz crescer, né? Purificar, elevar, refinar o meu complexo corpo-mente através da observação do Dharma e desta atitude, né, satívica, né, com base num conhecimento revelado pelas Escrituras, de que se eu me adequo, né, se eu me harmonizo com essas leis universais e se eu desenvolvo essa atitude do yoga, do karma yoga, né, então eu vou ganhar o ganho mais elevado que existe. E qual é esse ganho mais elevado que existe, Marcelo? O autoconhecimento. Então, essa é a nossa destinação final, né? Mas como um bom karma yogi, colocando no campo ações dhármicas, ações satívicas, né? Mesmo que eu permaneça pobre, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o meu desenvolvimento espiritual, né? O meu crescimento espiritual, né? A minha força espiritual, né? Então, esta força mental espiritual, essa saúde mental espiritual é o objetivo primário do Karma Yoga, né? Muito embora, como objetivo secundário, é ter um impacto positivo no campo, mas o objetivo primário é que eu me eleve, né? De modo que eu me torne um homem-deus, né? Uma pessoa, na minha classe de inglês, me lembrou de uma colocação do Swami Satchimayananda, que ele diz que existem 4 tipos de pessoas, né? 4 tipos de homens e mulheres. Ele diz que existe o homem pedra, né? Existe o homem planta, o homem animal e o homem divino, né? O homem divino é um homem que se adequou, se conformou, né? Se harmonizou com as leis de Deus e se elevou, né? De tal modo que ele dedica suas ações a Deus e recebe os resultados como prasada, né? Então, este é um homem espiritualmente muito elevado. Então, nós iniciamos, né, do homem pedra, que são formas, né, mais rudimentares de expressões humanas, pessoas sem empatia, sem sensibilidade, sem nenhuma possibilidade de relacionamento com o Criador, né? E dali a gente vai crescendo, né? Desenvolvendo um pouco mais de sensibilidade, né? E depois a gente chega no reino animal, mas ainda assim nós seguimos aquela famosa lei da selva, o mais forte que vença, né? É uma lei realmente, né? De o mais forte vai comer os outros, vai suprimir os outros, vai oprimir, vai controlar, vai dominar, vai escravizar, né? Então esse processo, né, do Karma Yoga é um processo de nos converter do homem pedra ao homem divino. E isso é feito através dessa atitude, né? Nós estamos falando do desenvolvimento de uma atitude que naturalmente desenvolve essas qualificações necessárias para o autoconhecimento que o Marcelo se referia. Então, voltando, né, nós estamos falando sobre essa atitude, né? Atitude do yoga, né, do yogi, né? Karma adequado, atitude adequada, que naturalmente, sem esforço, sem que nós tenhamos que deixar as nossas vidas, os nossos papéis, né, sociais, os nossos dharmas sociais, nós podemos viver nossa vida no mundo
desenvolvendo essa atitude, que é o modo mais natural de desenvolver essas qualificações necessárias para o autoconhecimento. Então, nós vimos 3 tipos de ações, etc. Então, agora, nesse capítulo, Swami ele vai começar a elaborar mais, não o aspecto karma, do Karma Yoga, mas o aspecto yoga, do Karma Yoga, né? Então, o karma é muito simples, né? A ação precisa ser em harmonia com essas leis que regem o campo, né? E fazendo isso, né, uma pessoa necessita de compreender o que é o Dharma, né? Uma base de conhecimento, né, precisa estar presente na mente do indivíduo, de modo que ele consiga sobrepor, né, ou resistir às tendências ignorantes da mente, né? A ignorância é o problema. Você precisa do conhecimento do que é o Dharma para conseguir controlar este cavalo selvagem, né? Que é cheio de desejo por aquilo que ele quer, quando quer, do modo que ele quer. Então, o conhecimento é sempre indispensável, por isso que o Bhagavad Gita, ele está, né? Ele vive, ele existe sob a umbrella do Vedanta, né? Então, esse conhecimento a respeito do Dharma permitirá ao indivíduo observar o Dharma e resistir às tentações de violação a Dharma, né? Então, isso é parte do karma, né? Ações satívicas, ações dhármicas, né? Mas nós precisamos compreender melhor o outro aspecto, que é ainda mais importante, tá? Então, qual é a diferença aqui? Se você faz ações, né? Eu quero enfatizar isso, se você faz ações observando o Dharma, né? Então você pode dizer, eu sou um karmi religioso espiritual, tá? Por quê? Eu não faço ações em violação ao Dharma. Eu respeito o Dharma, eu observo as regras e leis, né? Mas a observação do Dharma não faz de mim um karma yogi, faz de mim um karmi religioso e espiritual, né? Cujas ações são quase sempre de natureza rajásicas, ok? Então, os meus karmas, as minhas ações são de natureza rajásicas e elas simplesmente observando as leis que estruturam o campo, elas vão produzir resultados para mim e para a minha família. Então, a observação do Dharma, e somente a observação do Dharma não constitui o Karma Yogi. O Karma Yogi é aquele que observa o Dharma e que, simultaneamente, ele desenvolve uma determinada atitude, né, que produzirá este crescimento acelerado, né, dessas condições mentais, psicológicas, né, propícias, né, necessárias para o autoconhecimento. Então, nós vamos observar agora o que é esta atitude, como nós podemos desenvolvê-la, né, em de diferentes ângulos, ok? Porque, como nós sabemos, a gente coloca uma ação e a gente recebe o resultado da ação, né? Então, nós temos, no momento que a gente coloca, a gente precisa que esta colocação da ação seja permeada pela atitude do yogi, do Karma Yoga, e quando nós recebemos como bhokta, esta recepção, este recebimento precisa também ser permeado com a mesma atitude do Karma Yogi, ok? Aí, pessoal, se vocês puderem abrir as janelas dos vídeos, eu agradeço. Pessoal chegando. Oi, Silvio. Olá, professor Arlindo, a todos aí, um ótimo dia. Muito obrigado pela acolhida. Agradeço de coração. Namastê. É a primeira vez que você está aqui entre nós? É a segunda. Tá, seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos. Obrigado a você, Silvio. Ok. Então, nós vamos
entrar, dar um mergulho para compreender bem em suas nuances, né? Essa atitude, né? Que nós chamamos o espírito, né? O espírito que permeia, a atitude que permeia o Karma Yoga, que não é simplesmente limitada à observação, conhecimento e observação do Dharma, mas existe algo que é invisível, né, que estará permeando essas ações, que faz toda a diferença, né, que produz este crescimento ou essa elevação espiritual, que é o objetivo nosso. Que objetivo é esse? Intermediário. O objetivo intermediário do indivíduo, né, do buscador da verdade, do buscador de moksha, é o quê? É o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento dessas qualificações, é o cultivar e manter uma atmosfera mental, emocional, satívica, né, que é propícia, né, uma mente, né, calma, um coração tranquilo, uma mente contemplativa, né, meditativa. Então, tudo isso, sendo o nosso objetivo principal do ponto de vista de objetivos intermediários, né, eles não são possíveis sem que a gente desenvolva esta atitude a respeito do nosso relacionamento com o Criador. Aí a pessoa diz, mas que Criador? Eu nunca ouvi falar de Criador, eu quero o autoconhecimento, e na minha vida não existe essa história de Criador, né? Então, aí o indivíduo, ele naturalmente, ele pode estudar o Dharma, né, de ponta cabeça, como eu penso que seja gíria em português, e ele desenvolve, ele observa, mas ainda assim, ele jamais desenvolverá, né, esse espírito, essa qualidade religiosa, espiritual, que produz este rápido desenvolvimento do ponto de vista espiritual, né? Ok. Deixa eu ver o que eu quero mais lembrar. Nós passamos uma semana sem o Gita. Ok, só fazendo uma introdução aqui. Essa atitude é muito simples, né? É uma atitude, como eu já tinha mencionado, é uma atitude tanto durante a minha ação, né? É um espírito, uma atitude, uma fragrância que deve permear a minha ação, né? É uma certa, como é que se diz? Tem uma palavra em português, é uma fragrância, esqueci a palavra, mas é alguma coisa que é sutil, mas é percebível, entendeu? Esta atitude, né, de dedicação, observação de que tudo é Ishvara, no momento das minhas ações, de estar oferecendo essa atitude permeada pelo Espírito, né, de oferenda, vendo Deus em todas as coisas, em todos os seres vivos e inertes, né? Então, esta é uma fragrância invisível que somente é visível, é claramente visível para as pessoas mais sensíveis, né? Muito embora mesmo as pessoas mais rudes, eles percebam, né, que existe uma atitude diferente na Luciana. A Luciana, quando ela trabalha, né, ela trabalha com alegria, ela se sente realmente, né, no privilégio de servir, de ajudar, de contribuir, né? Por quê? Porque ela vê Deus, ela vê Ishvara em todos os seres que ela cuida, né? Então, essa atitude, ela é percebível nas pessoas mesmo menos sensíveis. É por isso que, no final das contas, essa atitude ela vai ter um impacto positivo no nosso mundo interior, na nossa preparação interior, no nosso desenvolvimento, mas ela também tem um impacto positivo no campo, entendeu? Então, esta atitude ela vai permear as ações, mas não somente as ações, né? Então, quando a gente coloca uma ação, essa ação está permeada por um espírito de quê? De dedicação, de oferenda, né? De serviço ao Lorde Ishvara, porque Ishvara, nós, do Vedanta, nós não precisamos de representá-lo simplesmente numa estátua de uma das entidades ou divindades, né, védicas. A gente transcendeu
esses namarupas, essas representações de formas de Ishvara, e a gente vê que Ishvara é aquilo que vivifica, né? Que produz, mantém, vivifica todos os seres vivos e todos os seres inertes, né? Então, uma condição de ver Deus, de se relacionar com Deus mais sutil, mais elevada, mais profunda, né? E somente quando nós desenvolvemos esta compreensão, esta visão, as nossas ações elas se tornam sempre mais permeadas com este amor, com este carinho, né? com esta oferenda, né? Com este cuidado, com esse respeito, né? Principalmente quando a gente lida com outros seres vivos, a gente vê claramente o nível de pureza, ou de sofisticação, ou de elevação do indivíduo, né? Eu observo as pessoas, no observá-las se relacionando com as pessoas, sejam na loja, sejam na rua, seja no trânsito, aqui, ali, você pode ver o nível de elevação espiritual da pessoa. A pessoa está vendo o outro com respeito, com admiração, entendeu? Um carinho, né? Com uma sensibilidade, com uma, né? Uma empatia, né? Ou a pessoa é totalmente insensível, rude, né? Rude, grosseira às vezes, né? Dizendo palavras ásperas que dói, que machucam. Então a gente observa isso, né? Então, no momento que nós agimos, né? Essa nossa atitude do Karma Yoga, ela irá realmente permear como uma fragrância de amor pela vida, porque a vida é Ishvara, é uma dedicação das ações a Ishvara. Então, este é um aspecto desse espírito, né? Deste yoga, do Karma Yogi, né? Esse aspecto é esta fragrância no momento que nós colocamos as nossas ações no campo, ok? Isso não ocorre do dia para a noite, este é um processo gradual, na medida que nós desenvolvemos uma compreensão sempre mais profunda de Ishvara, uma compreensão sempre mais profunda de Nitya, essa ordem de realidade aparente, uma compreensão sempre mais profunda do meu relacionamento com o mundo, com o meio ambiente, com o Jagata, e o meu relacionamento com o Criador, é a criatura entre a criação e o Criador, observando as leis que estruturam a criação e observando o Criador e dedicando as suas ações ao Criador. Então, o conhecimento, ele gradualmente irá assimilação e internalização desse conhecimento a respeito de Ishvara, Jiva, Jagata, irá nos propiciar o desenvolvimento desta atitude, né? É uma atitude, é quase como se for, você tem o conhecimento do que é o Dharma, então está tudo aqui, né? Você compreendeu, agora você tem que desenvolver aqui, entendeu? Esta compreensão tem que tornar de você um devoto da vida, um devoto de Ishvara, um adorador do mundo, assim como ele é, apesar de todas as injustiças que nós estamos vendo, né? Então, essa é um aspecto do espírito, da atitude do Karma Yoga. Mas, como nós sabemos, toda ação produz um resultado, né? Então, quando o resultado ocorre, então ele aparece para mim como o quê? O meu Parabhada Karma, né? Ação e resultado, ação e resultado. Então, quando eu recebo esse resultado das minhas ações, né? Eu não posso receber dizendo, pô, Ishvara, eu estou, né, colocando ações dhármicas com espírito, né, de oferenda, de apreciação, de amor, né, de reverência, né, observando o Dharma, colocando com esse espírito, né, de serviço ao campo, né, me sacrificando às vezes porque eu quero ser um grande Karma Yoga, mas eu não aceito esse Parabhada Karma, né? Eu não aceito esse Parabhada Karma. Por quê? Porque se eu estou observando o Dharma e se eu estou colocando as minhas ações com esse espírito, né, do yoga, eu não posso aceitar reações ou resultados que sejam extremamente adversos, né? Então, aí, de novo, nós estamos tendo um problema. Nós desenvolvemos, né, supostamente, um espírito na hora da colocação de nossas ações, mas nós não desenvolvemos ainda o mesmo espírito no outro lado, que é o resultado
ou, em outras palavras, no recebimento ou na recepção do meu Parabada Karma, seja a nível pessoal, circunstancial ou universal, né? Então, quando chega o nosso Parabada Karma, é quando muitos de nós, né, se o Parabada Karma for adverso, a gente dá um chute no nosso Karma Yoga, dá um chute, né? Chega para lá na nossa atitude, né, de yoga através do karma, né? A gente simplesmente faz o quê, Marcelo? A gente dá chilique e começa a reclamar de Ishvara, né? É a coisa mais comum que ocorre, né? Então, esta atitude é tanto a minha ação como a minha recepção, seja qual for a adversidade que eu encontro neste Parabada Karma, né? Sabendo que, compreendendo que, né, existe as leis, as regras, né, universais, cósmicas, que estão estruturando, e entre as leis que estruturam esse campo, a mais relevante do ponto de vista humano são as leis éticas, as leis psicológicas, né? Então, quando eu recebo um karma extremamente adverso, eu preciso compreender que este Jagata, este universo aparente, né, ele é estruturado por leis que são precisamente inteligentes, porque Ishvara, este ser autoconhecimento, cuja o tecido deste, né, a natureza deste é pura sattva, é pura inteligência, puro conhecimento. A gente observa isso. Se você for observar os estudos e as pesquisas científicas, né, se você for um biólogo, né, como o Henrique, você vai observar que é tudo estruturado de modo muito inteligente por um conhecimento, né, absoluto a respeito da estrutura deste mídia, né? Então, nós sabemos que existem leis e leis e leis, e existem leis éticas que se refletem na mente humana como leis psicológicas. O que significa, às vezes, quando eu coloco, né? São leis éticas, leis kármicas e psicológicas, porque toda vez que a Luciana, né, no passado, antes dela ser uma ótima Karma Yogi e uma Yani, quando a Luciana, né, colocava determinadas ações em violação ao Dharma, alguma coisa dentro dela produzia um Papa Karma imediato, né? Então, este Papa Karma imediato era o quê? Era um senso de culpa, de remorso, né? É um senso de, nossa, agora realmente eu vacilei, eu fiz alguma coisa, eu falei alguma coisa. Então, a violação ao Dharma, entendeu? O fazer ao outro que eu não gostaria fosse feito a mim, entendeu? Tudo isso tem um impacto porque nós estamos violando a ética, entendeu? O Dharma universal de não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria. Eu não gostaria de ser desrespeitado, portanto, eu não desrespeito os outros, né? Então, se eu desrespeito os outros, significa que eu estou violando uma lei ética, né? Dármica, universal, né? E quando eu faço isso imediatamente tem um impacto psicológico. Então, a psicologia humana é governada por essas mesmas leis. Elas se manifestam na mente humana, né, do ponto de vista da psicologia humana, como a gente diz, né? A gente vai se sentir, né, elevado, né? A gente vai se sentir bem, nós nos sentiremos tranquilos, né? Nós temos a nossa consciência limpa, podemos dormir tranquilos, ou nós temos conflitos de remorsos, de culpas, né, de arrependimentos. E esses conflitos eles vão se acumulando e vão criando uma condição psicológica que impede o indivíduo de se elevar espiritualmente. Não é assim, Luciana? Então, quando nós recebemos os resultados das ações, nós precisamos também, né, de receber com o mesmo espírito do Karma Yoga. Então, a gente coloca com o espírito de serviço, né, de dedicação, né, de gratidão, a nossa atitude, fragrância de gratidão, eu estou servindo, eu vejo você em tudo, Lord, etc. E quando a gente recebe com aquele famoso espírito chamado, recebe como prasada,
ok? Prasada, em geral, a gente não existe realmente uma tradução para o inglês do prasada, mas é receber com a total convicção de que era o que eu estava precisando. Às vezes eu falo brincando assim, né? Quando os prasadas, quando os parabada karmas são favoráveis, a gente recebe com muita gratidão, dizendo, obrigado, Ishvara, uau, punha, né? Mas quando é papa, né? Quando são papas realmente difíceis, né? Adversidades fortes, né? Pesadas, né? Então a gente recebe aquilo, né? Sabendo que tudo isso é ordenado, né? Por um sistema de mérito, um sistema de causa e efeito, de ações e seus resultados, é uma equação kármica, a equação de Ishvara é uma equação extremamente complexa. Nenhuma mente humana jamais conseguirá estabelecer esta equação enormemente complexa para saber o que vai acontecer comigo no dia seguinte. Entendeu? Se eu vou ser banhado em punha ou banhado em karma. Por quê? É uma equação de uma complexidade que somente a mente do Criador, o todo conhecedor, o pura sattva, é capaz de estabelecer e fornecer esses resultados para nós de momento a momento. Então, esta compreensão, ela vai me permitir de receber tudo com equanimidade. Então, eu vou agir com equanimidade, porque esse espírito do Karma Yoga, né, esta atitude vai permitir que eu faça as ações que são agradáveis e desagradáveis com o mesmo espírito, porque, acima de tudo, eu estou observando o Dharma, eu estou servindo o campo é Ishvara, e este conhecimento bem assimilado permite que eu seja equânime na minha colocação de ação e igualmente equânime quando eu recebo, porque eu sei que tudo que vier é para o meu bem. Eu estou exaurindo ou esgotando alguns papakarmas que bem venha. Se eu tenho débito kármico, né? O meu primeiro objetivo é o quê? É pagar o meu débito kármico. Não é assim, Sidem? Né? Quando nós temos débito na banca, às vezes a gente passa anos trabalhando, porque ninguém gosta de viver em débito, né? Então, do mesmo modo, se chegam karmas, sejam eles até mesmo a nível nacional ou a nível planetário, né? Agora que nós estamos vivendo através de um Kali Yuga pesado, né? Então, chega aquilo, você sabe, tudo bem, talvez seja, né? O Parabada Karma desta civilização, desta nossa humanidade. Ishvara, a gente deixa sempre por conta de Ishvara, entendeu? Então, o melhor modo para você desenvolver a equanimidade num período como esse, né? É o que? O espírito do Karma Yoga e o autoconhecimento acima de tudo, né? Que sabe que tudo isso é Mithya e eu sou Satya. E dentro de Mithya, tudo isso segue uma estrutura inteligente, bem ordenada, no qual tudo é desenhado sob medida para cada um de nós, a nível pessoal, a nível coletivo, desenhada sob medida para uma nação e desenhada sob medida para o nosso planeta, né? Então, esta compreensão de Ishvara como uma pura inteligência, total inteligência, que jamais comete um erro, irá nos permitir também esta equanimidade. É assim mesmo, Marcelo? Me corrija aí, por favor. Ok. Então, estou fazendo uma introdução, aí a gente vai buscar aqui as palavras do Swami, porque elas são sempre cheias de prasadas, né? Prasadas, doces prasadas. Nós temos doce prasadas e amargos prasadas, né? As palavras do Swami são presentes, muitas vezes são pérolas, né? Que nos permite, né? Degustar, né? Um pouco de prasada doce. Ok.
Então, nós agimos oferecendo as nossas ações ao campo, que é o Senhor, né? E recebemos com esta convicção de que o resultado é praçada, né? É algo que serve o propósito de me redirecionar quando for um parábola da karma adverso, né? Difícil, né? Desagradável, eu sei, não, exatamente isso que serve, né? Por diversos ângulos é o perfeito, né? Então, uma atitude é aquela, né, tecnicamente, no sânscrito, é Ishwarapana Buddhi, né? Quando eu faço ação como um karta, né? Eu faço ela adequadamente, apropriadamente, né? E com aquela atitude, né? Seja uma ação rajásica ou tamásica, né? Mesmo que você esteja prestando um serviço altruísta na sociedade, as pessoas talvez te critiquem, dirão que você está fazendo isso para aparecer, né? Para tirar fotografia, etc, etc. Lá na Índia rola muito disso, é uma nação, né, muito religiosa, e eles valorizam muito o serviço à sociedade, as doações aos ashrams, né? E as pessoas, esses empresários, esses pequenos empresários e comerciantes, eles, às vezes, eles fazem o que fazem também por uma questão de vaidade, né? Então, você faz, né? E você ainda assim pode ser criticado pela sociedade como um vaidoso, né? Então, o Swami aqui apresenta essa situação na Índia, né? O Prasada Buddhi, que é o outro aspecto, né? O Buddhi, neste contexto aqui, não significa intelecto, mas significa uma atitude, tá? Então, Ishwarapana Buddhi é uma atitude de adoração a Ishwara. E o Prasada Buddhi é uma atitude de receber os resultados, receber os nossos Parabhada Karmas com gratidão, né? Estava precisando de um remédio muito amargo, né? Às vezes a gente diz, obrigado, Lorde, eu estava precisando eu não estava precisando, mas você me mandou este néctar doce, né, de satisfação, de paz, de amor, etc, etc. Então, o Prasada Buddhi, o Buddhi significando a atitude, é uma atitude de recepção com muita gratidão, com muito amor, né, com muito reconhecimento da perfeição, da ordem, né, desse sistema kármico, né? Então, como carta, eu tenho essa atitude, né, de Ishwara, de adoração, de reconhecimento de Ishwara e adoração, serviço, né? E como Bhokta, que é o outro aspecto da personalidade humana, nós temos dois aspectos, nós somos o Karta, aquele que faz uma ação e se sente o fazedor real dessas ações. A gente não vai entrar no âmbito deste sentimento, eu sou o fazedor, que é o que mais comumente define o ego humano, é aquele que se sente o originador e o executor das ações, sem compreender todos os outros fatores que corroboram para que ele possa originar um pensamento e executar uma ação, né? Então, ele é somente um dos fatores, ele irá discernir qual é a melhor ação neste momento, com base ao seu conhecimento, mas ainda assim ele depende de diversos outros fatores. Então, quando a gente faz, nós estamos lidando com o executor da ação, que quase que invariavelmente ele se sente o originador e o executor. E quando a gente recebe, né, a gente recebe não como carta, mas como Bhokta, né? Aquele que experimenta, né, os resultados de suas ações, porque a gente, fundamentalmente, a gente coloca as ações pelos seus resultados, né? Não, eu coloco ações sem nenhuma ideia, eu não quero nem saber de ações, né? Então, quem disser isso é uma pessoa altamente elevada espiritualmente, ou está sendo hipócrita, né? Porque quase que invariavelmente a gente faz o que faz para desfrutar ou experimentar os resultados, e ninguém faz nada para experimentar resultados negativos, a menos que a pessoa seja meia doida, né? Seja pessoas disfuncionais. Não, eu sou masoquista e eu só faço coisa que produz sofrimento para mim, né? Existem algumas disfunções deste tipo, né? Mas, em geral, a gente faz o que a gente faz para desfrutar, né, um punha, né?
De vez em quando vem papa, de vez em quando vem punha, às vezes os frutos, os resultados são doces, às vezes são amargos, né? Então, a gente precisa desenvolver essa finesse, esse refinamento, essa purificação na nossa personalidade emocional, tanto no momento de fazer, seja a ação agradável ou desagradável, como no receber os resultados, seja o parábada agradável ou desagradável, né? Então, nós temos esses dois aspectos. Os dois aspectos precisam ser igualmente bem desenvolvidos, né? De novo, voltando para o que eu estava enfatizando antes, né? Não importa observar o Dharma, conhecer o Dharma, compreender o Dharma, agir de forma dármica, entendeu? Mas ainda assim, somente quando eu ajo. Mas porque eu estou agindo, observando o Dharma e com espírito, né, de doação, de oferenda, de dedicação, eu não aceito parábada karmas negativos ou dolorosos, né? Então, o indivíduo ele não estaria realmente desenvolvendo, né, as qualidades necessárias, porque envolve o desenvolvimento de ambos os aspectos da personalidade humana, o aspecto na hora de responder aos estímulos e na hora de receber os estímulos, né? Aí nós estamos desenvolvendo uma personalidade bem integrada, né? Tanto como o Karta quanto como o Bhokta, eu estou desenvolvendo o mesmo espírito, o espírito que me permite o crescimento espiritual de modo mais natural e rápido possível. Não é assim, Alexandre? Ok. Se eu nutrir esta atitude, qual é a vantagem? Qual é a vantagem se eu nutro essa atitude, né? Essa atitude é uma atitude de equanimidade, então é fácil de compreender. Se eu coloco a minha ação no campo, não preocupado, né, em simplesmente obter um resultado material, né, mas observando, né, que minhas ações possam beneficiar o máximo de pessoas possíveis, né, e acima de tudo, o meu objetivo não é experimentar punha papa, não é fazer ações somente agradáveis e evitar ações desagradáveis, mas o meu objetivo é o crescimento da minha saúde espiritual, mental, emocional, espiritual. Então, todas as ações, elas irão produzir esse resultado, independentemente do resultado a nível mundano, a nível material, né? Então, eu estou colocando ações e as minhas ações, elas vão ser permeadas por esse espírito de equanimidade a respeito do tipo de ação, sejam elas uma ação chata, como é de lavar a louça todo dia, para muitas pessoas, né? Ou qualquer outra ação que seja muito agradável, né? Então, qual é a vantagem? A vantagem é a equanimidade, né, a respeito das ações serem ações agradáveis ou desagradáveis, e como também a respeito do meu parábada, que eu recebo como praçada, independentemente de serem parábadas agradáveis ou desagradáveis, favoráveis ou desfavoráveis. Porque quando eu recebo sabendo que tudo bem, é desagradável, mas eu estava precisando deste remédio amargo, né? Então, você recebe com grande gratidão no seu coração, sabendo, obrigado, Senhor, eu não lembro bem, né? Eu cometi tantas violações ao Dharma, nesta vida, eu cometi tantas violações ao Dharma, em tantos outros nascimentos que eu não tenho acesso neste momento, e se você me manda esse remédio amargo, eu compreendo que eu estava precisando, que nem uma criancinha que você chega e fala assim, olha, meu filho, você tem que tomar esse remedinho, né? A criança vai se espernear, mas no final ela vai compreender que é para o bem dela, né? Ok. Então, a vantagem é essa equanimidade a respeito das ações agradáveis e desagradáveis, e a equanimidade a respeito de receber os prabhada karmas sempre
com gratidão no coração, recebê-los como praçada, né? Ok. Então, nós sabemos, agora vamos voltar para o nosso herói aqui, né? O protagonista número 2, o general Arjuna. Nesse momento, o dever dele é lutar a guerra do Mahabharata. E este, para ele, naturalmente, não é um dever agradável. Por quê? Porque ele estava envolvido emocionalmente com algumas pessoas do outro lado do campo da batalha, né? Eram pessoas muito amadas, muito queridas, né? Então, como ele vai sair dessa, né? Krishna tentou ensinar para ele o Jnana Yoga, de modo que ele compreendesse que as ações deles, né, eram ações todas dentro da jurisdição de Ishvara, mas que ele e os outros, fundamentalmente, são Satitananda, são Brahman, e Brahman jamais é afetado pela espada, pelos arcos, pelas flechas, né? Nada corta, nada fura, nada molha aquilo que é a realidade, a identidade real, a natureza real de tudo e todos. Ele não compreendendo isso, Lord Krishna começou a ensinar ele o Karma Yoga. Para quê? Para ele poder superar essa crise sentimental, emocional, e colocar as ações no campo, guiando o seu exército para destruir o exército inimigo, entre eles diversas pessoas amadas, fazendo aquilo com um espírito de dedicação, de doação, né, de serviço ao Lorde Ishvara. E a curiosidade é que Krishna está do lado dele, e Krishna, ele é Ishvara, aparecendo representativamente como o motorista da carruagem. Esta é a ação justa, e você precisa agora compreender um espírito, uma fragrância, uma capacidade, né, de atitude que vai permitir que você faça essa ação aparentemente desagradável de modo agradável, porque você está lutando para manter a ordem, a estrutura, o Dharma, que são as leis que eu, né, Krishna fala em algumas passagens, eu ordenei todas essas leis, portanto, agora eu aqui, aparentemente, como seu servente, guiando a sua carruagem, eu te ordeno, faça o seu dever e mantenha essa estrutura, né? Proteja o Dharma, etc, etc. E se você tiver essa visão, você não vai ficar preso nessas pequenices a respeito dos seus apegos sentimentais, com alguns nomes e formas que estão do outro lado. A estrutura do Dharma é muito mais importante dentro deste contexto. Portanto, faça essa ação desagradável se tornar uma ação agradável, porque agora eu estou servindo ao Senhor. Você entende, Luciano? Equanimidade é o ganho. E esta equanimidade na ação, né, ela se traduz, né, como uma atitude, como nós dissemos, né, uma fragrância que nas coisas sem reclamar, sem murmurar, sem resmungar, né, sem estar infeliz. O Karma Yoga é uma pessoa alegre e feliz porque está fazendo o dever dos deveres. Ele está trabalhando para o Lorde, para o Senhor Ishvara. Ele é um instrumento de Ishvara e ele compreendeu isso, né? Tenhamos ou não um Krishna do nosso lado nos dizendo isso e aquilo, não importa. Nós temos as escrituras, nós temos esse conhecimento, essa compreensão em nossa mente, nós desenvolvemos um senso do que é Dharma, o que é justo, o que é o melhor curso de ação, e a gente segue esse caminho sem titubear, entendeu? Sabendo que eu sou um instrumento do Lorde, e mesmo que sejam ações desagradáveis, elas se tornam agradáveis porque não existe nada mais agradável do que servir o Senhor. Não é assim, Sidem? Portanto, Krishna define um Karma Yoga como uma pessoa alegre, feliz, sempre com um sorriso, uma atitude, né?
Portanto, este sorriso deve estar no rosto do Karma Yogi, né? Não aquele sorriso falso, né? Mas um sorriso genuíno. Aí ele apresenta aqui o Swami Shimayananda, que costumava dizer que dar conselho é mais fácil, de que é mais fácil aconselhar do que seguir o seu próprio conselho, né? Aquela história. Faço o que eu digo, mas não o que eu faço, né? Então, aqui ele está dizendo, um Karma Yogi é aquele que não somente sabe o que deve ser feito, mas que faz, e faz com alegria no coração, né? Você tenta seguir algumas regras, né? Mas, ainda assim, se você não compreender, né, o porquê dessas regras, o porquê desta ordem cósmica, né? Essas leis, esses princípios éticos, psicológicos, se você não os compreende, você vai ficar lutando contra essas tendências, né, de violar essa estrutura ética, né? Então, você vai ter que compreendê-las de modo a desenvolver essas atitudes. Qualquer que seja a sua ação, se torna uma situação agradável, porque você está fazendo o que você está fazendo como serviço ao Senhor. Portanto, Ishwarapana Buddhi irá tornar a mente, né, equânime, né? Qual é o benefício, né, do Karma Yoga em seu aspecto do executor, o fazedor? Você se torna equânime a respeito das suas ações, sejam elas ações agradáveis ou desagradáveis, né? Da mesma forma, como o Bhokta, aquele que recebe os resultados das ações, existe também uma grande vantagem de desenvolver esta atitude, né? Quando você recebe, sejam os resultados doces ou amargos, né? Você vai receber eles igualmente com gratidão no seu coração. Você recebe eles como prasada, porque você já não está trabalhando, fazendo, desenvolvendo simplesmente para obter punha. Você está trabalhando, fazendo o que você faz para crescer e se elevar espiritualmente. E é parte do processo, é parte da vida, é inevitável na vida você experimentar prazeres e dores, punhas e papas, é absolutamente inevitável, né? Você jamais deve achar que foi um resultado, foi um parábola injusto, porque Ishvara é a justiça suprema, né? É aquilo que não comete jamais nenhum erro, né? As cortes supremas, né, são cortes dos homens, são as justiças dos homens, as leis dos homens são as leis dos homens, elas são sujeitas a erros, ainda mais erros de interpretação, mas no caso das leis de Ishvara, elas não são sujeitas a erros, né? Portanto, a gente recebe, né, os nossos parábadas, né, de modo equânime, convertendo aqueles frutos amargos, né, em frutos saborosos. Por quê? Porque eu estava precisando deste remédio amargo, né? Assim eu posso, né, compreender, extrair algumas compreensões que me permitem, né, este crescimento, esta elevação, né, este melhoramento pessoal, psicológico, né? Então, nós vimos que o Prasada Buddha, essa atitude de receber tudo com gratidão, com agradecimento, né, com apreciação, ela também irá produzir esta felicidade, né, superior, né, que é aquela de saber, né, que tudo segue esta ordem perfeita, né, essa ordem, né, de méritos, né, do ponto de vista psicológico humano, né? A gente sempre colhe o que a gente planta, como a gente diz, né? Mas o problema é quando o resultado não é favorável, aí a gente tende a se sentir injustiçado, né? Então, não é justo isso que está ocorrendo, né? É muita injustiça, né, no mundo de hoje, na minha vida, na minha situação. E eu começo a questionar, será que esse Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus vai aceitar essa injustiça, né?
indefinidamente, né? Então, essas questões, elas são derivadas da falta de compreensão de que o justo não é aquilo que nos favorece, né? O justo é aquilo que é justo, né? E quem é que vai definir isso? É o juiz supremo, que é Ishvara, né? Que não é uma entidade encarnada, mas é a estrutura, as leis, né? Entre elas, essas leis kármicas, éticas, né? Psicológicas, do ponto de vista do Jiva, né? Porque eu, né, eu que me comporto tão bem, eu que faço os meus pujas, etc., porque eu estou passando por todo este sofrimento agora, né? Todo mundo passa por sofrimento. E todo mundo vai passar por mais e mais sofrimento na medida que nós envelhecemos, né? A idade avançada, né, a velhice traz consigo doenças, dores, né? Dores aqui, começa um problema aqui, um problema no ombro, um problema nas costas, né? Então, o pescoço começa a doer, e as dores, a doença, o enfraquecimento, são inevitáveis. E aí, no final das contas, né, vem aquilo que é comumente conhecido como a morte, né? Então, a morte é o drama maior para o indivíduo que está totalmente identificado com o corpo-mente, né? Então, essas adversidades, elas são inevitáveis, porque tudo que nasce, cresce, envelhece, adoece e morre, né? Então, se a gente mantém isso, né, essa perspectiva de que essa é a lei natural de tudo que é criado, né? Então, uma atitude de maturidade é aceitar, né, o envelhecimento, as doenças, o envelhecimento, né? E, finalmente, as dores, o sofrimento físico e a morte, né? Então, a pessoa precisa ser muito madura espiritualmente para aceitar essas leis que são básicas, que tudo que nasce, envelhece, sofre dores, né? Quase que invariavelmente, né? Decai, né? Entra numa decadência física, orgânica, né? E morre, né? Então, eu costumava dizer, agora dá muito que eu não tenho dito, né? Você precisa quase que ser um Jnani, tem que ser um Karma Yogi para aceitar a velhice e a morte, né? A maioria das pessoas são imaduras, né? Imaturas espiritualmente. Aí, quando a morte chega, né? Quando a velhice chega, as doenças e as dores, a pessoa fica muito deprimida, muito miserável mentalmente. Não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. Se você é uma pessoa madura, você vê tudo aquilo assim, uau, obrigado, Lorde. Agora chegou a velhice, chegou a dor, chegou a doença, né? Seja como for, eu já sabia, para início, né? Já sabia, eu fui bem educado, eu tive o privilégio de encontrar as escrituras vedânticas, né? E essas coisas que são claras e evidentes, mas ainda assim ninguém queria ver, foram expostas para mim e agora eu aceito. E aceito com esta atitude de agradecimento, muita gratidão, e que eu sofra o que eu preciso sofrer, né? Porque a vida é feita de, né, prazeres e dores, sofrimentos e prazeres, né? Então, a pessoa precisa ser realmente madura espiritualmente. Por quê? Porque Bhagwan é sempre justo, jamais injusto, né? O Lord Krishna, né, nos diz, Ishvara é sempre justo. Se você quer ser um grande devoto de Ishvara, saiba disso e aceite qualquer que seja o seu Prarabdha Karma com esse espírito de gratidão, né? De agradecimento no coração. Se eu recebo tudo o que Ishvara dá é um resultado justo, como nós já vimos, né? Então, se eu recebo como prasada, com gratidão, eu recebo com gratidão por quê? Porque eu estava precisando deste remédio amargo, como eu disse, né? Então, se são circunstâncias difíceis, desagradáveis, né? Desfavoráveis,
né, eu recebo sabendo que não, isso me permite de esgotar alguns papakarmas aqui, né? Então, essa compreensão ela irá, né, neutralizar qualquer tendência, sentimento de quê? De vitimização, né? Então, a vitimização é um problema psicológico humano, né? Tem um provérbio que diz que errar é humano, mas se vitimizar é ainda mais humano. Em outras palavras, errar é humano, mas dizer que a culpa é de alguém, né? Apontar o dedo e começar a procurar uma vítima é ainda mais humano. Ninguém aceita as suas próprias responsabilidades de dizer, não, eu estou simplesmente recebendo, né, os frutos daquilo que eu plantei, né? E que seja feita, né, esta ordem inteligente, né? E como assim? Não, mas eu vivi tão bem nos últimos 3 semanas, né? Eu entrei para o Vedanta Brasil, eu não aceito mais estes papakarmas desse jeito, né? Não, você se comportou bem, de repente, essa vida, mas existem diversas encarnações no processo de desenvolvimento, né? Seja ele para cima ou para baixo, né? Da alma individual, né? Então, todas as ações, até mesmo de nascimentos passados, estão, né, contribuindo, corroborando para a frutificação do meu Prarabdha Karma, né? Isso a nível pessoal, sem falar a nível coletivo, né? Portanto, a gente aceita. Aí ele faz aqui uma analogia com um jogo. Em todos os esportes, nós temos regras e nós temos um juiz, né? Um árbitro, né? Como se diz em português. Na Índia tem o cricket, que é o esporte número 1, né? E quando, às vezes, o árbitro, né, vamos transferir isso para o futebol, o árbitro ele adverte, às vezes ele adverte com cartão amarelo, às vezes ele tira um cartão vermelho imediatamente e pune o jogador, porque o jogador ele violou as regras do jogo, né? Então, do mesmo modo, né, nós sabemos que existe um juiz supremo, né? Esse juiz supremo não tem nenhuma parcialidade ou simpatia pelos jogadores, ele simplesmente é, em sua natureza, manter esta ordem cósmica universal. Então, ele fica mandando para a gente algumas aparentes punições, de modo que a gente aprenda a sustentar essa estrutura universal, né? Voltando para a analogia do árbitro, do juiz supremo, né? Ele simplesmente, sem nenhuma parcialidade ou simpatia ou antipatia, ele é um facilitador, ele fornece para a gente, né, os resultados. E, às vezes, alguns desses resultados são vistos como punições, né? Porque eu violei a estrutura do Dharma, aí o que eu recebo? Eu não recebo flores, né? Eu recebo espinhos. Eu não recebo, né, néctares doces, mas um remédio amargo, né? Então, quando chega para a gente esses resultados, né, adversos, né, desfavoráveis, difíceis, né, nós temos que saber que é uma forma justa, né, de ser punido, né? Então, no campo de futebol, os jogadores são punidos quando eles se comportam, né, fora das regras do jogo, né? E do mesmo modo aqui nós somos punidos. Mas que tipo de punição é essa, né? Como é que a gente é punido? Quem que é punido? Você pode me dizer isso, Luciana? Oi, professor. Na verdade, ninguém é punido, né? São os efeitos das causas, né, plantadas, das atitudes em discordância com as leis. Sim. Mas por punição, eu quero dizer, Prarabdha karmas desagradáveis, dolorosos, né? Papas, tá? Então, quando a gente recebe isso, de que modo isso constitui um resultado doloroso, né? De que modo isso pode ser visto como uma punição? De que modo a punição se manifesta, né, para ser mais específico?
O Carmi, ele está identificado ainda como um fazedor, então a punição será para ele, porque o que se libera, ele não se identifica, então ele não tem mais a Agami Karma, né? Sim. Mas dentro do contexto do Karma Yogi, aquele que recebe os resultados, né, e está desenvolvendo uma atitude de equanimidade a respeito dos prazeres e as dores, né, ele não irá considerar isso uma punição, embora ele possa considerar isso uma correção, né? E de que modo os resultados adversos e difíceis podem ser compreendidos como punições? É porque eles nos punem, ok? O executor da ação, ele recebe um resultado desfavorável, um papa karma, que o pune. O que é uma punição? É um resultado que você não curte, né? É um resultado que não te dá prazer. Ser expulso do jogo não dá prazer, né? Então, nós recebemos esses papa-karmas como uma punição, por quê? Porque as nossas... Não é que alguém vai aparecer na sua casa e dizer assim, olha, eu recebi aqui uma ordem do Supremo Senhor Ishwara, e ele disse que você precisa ir para a prisão, né? Porque você passou dos limites de violação do Dharma, né? Não vai chegar ninguém na sua casa, né? Mas o que vai acontecer? Na sua casa, naquela casa mais íntima, você vai estar já sendo punida, porque a dor psicológica inerente às violações do Dharma vai se acumulando, produzindo uma mente sofrida, uma mente incapaz de realmente curtir, apreciar, né? Experimentar a vida, até mesmo quando o indivíduo tem todo o acesso aos prazeres sensoriais do mundo, todo o acesso através do dinheiro, da posição social. Ainda assim, o indivíduo está sendo punido. Ninguém está chegando para punir o indivíduo. Quem é que está punindo o indivíduo? Ele mesmo. Mas ele vê como uma punição, mas só que ele acha que o juiz cometeu um erro, como sempre, né? Ele acha, não, isso aqui é uma injustiça. Eu estou sofrendo, eu estou miserável, eu estou deprimido, eu estou estressado 24 horas por dia, né? E eu não consigo mais curtir nada na vida, né? E da onde que veio isso? Né? Da onde veio exatamente das suas ações em violação ao Dharma, né? Então nós temos essa noção de punição, mas fundamentalmente, como a Luciana estava apontando, né? Nós nos punimos sem sabermos que estamos nos punindo, porque o resultado imediato é o que? É o ganho daquele objeto de desejo. Só que eu estou ganhando aquele objeto de desejo através de violações das regras cósmicas, né, que regem o campo. Quando eu faço isso, independentemente de eu ser literalmente preso e levado para a prisão, né? Não, mas internamente eu já estou sendo punido. Por quê? Eu estou destruindo a minha mente, destruindo, né, a minha condição emocional, psicológica, através da constante violação do Dharma. Então, a punição ela chega, né, imediatamente e ela se acumula ao ponto que o indivíduo ele se torna totalmente miserável, né? Então, não tem como chorar, não tem como dizer que o juiz cometeu um erro. Nos dias de hoje, nós temos o VAR está ali verificando, os juízes, né, fora do campo, está ali verificando para ter certeza que não teve nenhum equívoco. De vez em quando, um possível equívoco de interpretação das leis pode ocorrer, mas ainda assim, né, nós colheremos os resultados de nossas ações. Ishvara, como às vezes dizemos, é um sistema que facilita, que conecta as nossas ações aos resultados das mesmas, né? Você recebe a sua expulsão com equanimidade, né?
Então, tanto na sua ação quanto no recebimento, a grande vantagem é essa atitude, né, que neutraliza as coisas desagradáveis, as dores, né, tanto na ação como na recepção. Prasada Buddhi significa atitude de prasada, de gratidão na recepção do Parabhada Karma. Então, essas duas atitudes dão o quê? Produzem essa famosa equanimidade. Essa equanimidade é uma palavra bacana, né? Ela é mais tecnicamente, né, fundada numa outra palavra que é despaixão, dispassion, né? Vairagya, em sânscrito, né? Eu tenho a impressão que a equanimidade ela é derivada mais do budismo, né? Mas não tenho certeza absoluta. Mas este samatva, que é uma vairagya, uma atitude de tanto faz, entendeu? Prazeres e dores, ações agradáveis e desagradáveis, né? Eu simplesmente quero ser um instrumento nas mãos do Senhor, né? Então, esta é a grande vantagem da assimilação e internalização desses conhecimentos do Karma Yoga, né? Samatva. E quais são os benefícios de um Karma Yogi? Né? Nós já vimos isso, o benefício número 1, né? É o quê? É simplesmente o meu crescimento interno, interior, né? A minha força, a minha saúde mental, emocional, psicológica, né? A minha purificação, a minha elevação, né? O meu desenvolvimento desta força e equilíbrio, né? Emocional. Então, tudo isso é realmente o grande benefício do Karma Yoga. O Karma Yoga é o grande preparador para o Jnana Yoga do Vedanta, né? Ele é dito, às vezes, ser quase tão bom quanto o autoconhecimento. Por que algumas passagens no Gita será dito isso? Primeiro, para motivar a Arjuna a ser um Karma Yogi, motivar a todos nós a sermos Karma Yogis. Segundo, porque quando você vive desta perspectiva, né, desta plataforma de compreensão e de atitude, né, então a vida já não te impacta como antes. Você tem uma compreensão a respeito de Deus, o Criador e suas leis, que permite a você receber os resultados com equanimidade. E você também coloca as suas ações, sejam elas difíceis, agradáveis ou desagradáveis, você também coloca com prazer e satisfação, porque você está servindo Ishvara, e Ishvara é o campo, né? Então, você está, através dessa compreensão / atitude, né, transformando todas as ações e todos os resultados em situações de grande satisfação, de grande alegria, através deste espírito, desta atitude derivada desta compreensão, né, de que eu estou aqui simplesmente para desenvolver essas qualidades necessárias para compreender as declarações dos Vedas, que são os Upanishads, né? É um grandíssimo preparador, ele é quase tão bom quanto o Jnana Yoga, mas ainda assim o Jnana Yoga é o que irá realmente nos libertar através da compreensão não somente a respeito de Ishvara, Jiva e Jagata, mas a respeito da compreensão da natureza Satya, de tanto Ishvara como Jiva, como Jagata. Tudo é somente Sattva em sua natureza, esta sobreposição em Satya é Mithya, né? Eu sou Satya, então esta é a compreensão final que nos liberta, que transcende, que vai além da compreensão de Ishvara, as suas leis, né? A estrutura do campo, Jagata, o propósito deste campo, o papel do Jiva como agente que foi desenhado. Então, toda essa compreensão ela vai preparar, purificar a mente, de modo que o indivíduo possa ter a compreensão final, que é a compreensão de Satya. Eu sou aquele Brahman, eu sou aquela consciência, existência, e toda esse dinamismo, essa projeção dinâmica ocorre dentro de mim, sem jamais impactar ou afetar aquilo que eu sou, como Satchitananda, né? Ok, então o objetivo principal do desenvolvimento desse espírito, né,
é que eu vou crescer internamente, né? O Karma Yoga não garante benefício material, mas o benefício material geralmente virá. Mas esse benefício material é um subproduto do Karma Yoga. O Karma Yoga, quanto mais ele se desenvolve, menos preso a ganhos materiais ele está, né? E o que é um ganho material, né? Um ganho material é um ganho de alguma coisa que te permita viver com o coração leve, com a mente tranquila, né? E sem que nada fundamentalmente te falte, né? Então, o Karma Yoga ele já começa a desencanar dessa ideia de riquezas, de fama, prestígio, posição, porque ele sabe, ele compreendeu um valor mais elevado, que é o meu crescimento, a minha elevação, a minha purificação, a minha força mental, emocional, espiritual, né? Então, mas ainda assim, os benefícios materiais vêm, né? Ele diz aqui, eles, em geral, eles vêm, mas eles são secundários, eles são subprodutos, né? Então, qual é o objetivo principal? Não é a prosperidade material, o benefício principal é este crescimento, este fortalecimento, esta saúde mental e espiritual, né? O prosperidade, o ganho material, um subproduto, não devemos estar focados neles. O resultado primário do Karma Yoga é o progresso espiritual e muito rápido. Swamiji coloca aqui, um progresso espiritual rapidamente desenvolvido, né? E qual é o sinal do desenvolvimento deste progresso espiritual? Qual é o sinal de que realmente agora eu estou crescendo espiritualmente, eu estou crescendo internamente? Qual é o sinal principal? O Karma Yoga serve o propósito de nos preparar para o Jnana Yoga, para a autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos. Então, qual é o sinal do meu progresso espiritual? É um interesse intenso pelo autoconhecimento, né? Interesse intenso pelo autoconhecimento é um sinal, né? De repente ele inicia não tão intensamente, mas ele cresce para se tornar mais intenso, né? Na medida que eu cresço mais e mais através das ações e as atitudes que fizeram de mim um Karma Yoga. E como eu posso saber sobre esse progresso espiritual? Eu sei que eu estou progredindo espiritualmente porque eu tenho interesse por este conhecimento, este autoconhecimento, e eu começo a amar este processo de autoinvestigação, e na medida que eu amo, me dedico, eu começo a compreender esses ensinamentos dos Upanishads mais e mais facilmente, né? Então, eu vou tendo desejo, vou desenvolvendo um valor pelo Vedanta, pelos conhecimentos dos Upanishads, são os conhecimentos finais, todo o conhecimento do Karma Yoga, Ishvara Jiva propiciar este processo de purificação, e agora eu estou pronto para o Jnana Yoga, e eu vejo isso porque eu tenho mais e mais interesse, né, no Vedanta, neste processo de autoinvestigação, neste processo de Shravana, Manana, Nididhyasana, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, né? Então, eu vou desenvolvendo um amor, uma paixão, né, por este processo, e gradualmente eu percebo que eu compreendo, assimilo, internalizo essas compreensões mais e mais, e essas compreensões bem internalizadas começam a transformar o meu relacionamento com o mundo, né? Esta é a visão panorâmica do Karma Yoga, e com este pano de fundo, nós iremos esclarecer os próximos versos, porque cada um dos próximos versos são veras reais joias, né, que nós iremos degustar. Então, Krishna diz, olhe para o verso 8, Arjuna, a ação é sempre superior à inação. A ação é sempre superior à inação, porque, como vimos no verso anterior, na inação a mente fica ociosa. E a mente ociosa é a oficina do diabo, né? Então, aqui é uma colocação, né, muito importante, de que, com raras exceções, né, a inação, a preguiça, a inatividade, a passividade, elas não nos ajudam neste processo de crescimento espiritual,
né? Todos nós sabemos o que a preguiça faz, né? A preguiça faz a gente comer bobagem, assistir filmes ou programas na televisão estúpidos, né? A gente vai ficando mais doente, mais deprimido, mais cansado, né? Por quê? Porque agora eu desenvolvi uma personalidade tamásica, preguiçosa, né? Então, não somente isso, uma mente ociosa é uma oficina do diabo, porque uma mente ociosa, ela ainda assim, ela não abre mão dos seus desejos, né? Então, esse conceito da mente do diabo, oficina do diabo, é que uma mente tamásica, ela não tendo a energia suficiente para entrar no jogo da vida, ela fica criando as estratégias de como trapacear e roubar, obter as coisas que ela quer, sem jogar seguindo as regras da vida, né? Então, o indivíduo começa a se tornar um violador do Dharma. Ela fica ociosa. Aqui o Swami faz uma colocação muito bacana. Ele diz assim, somente um Jnani consegue permanecer sem ação, porque a mente do Jnani não é uma mente problemática, né? Então, uma mente problemática, em geral, é uma mente dominada por rajas e tamas, né? Muita inércia ou muita agitação, né? Então, se ela for uma mente dominada por muita agitação, o indivíduo permanecerá enganjado nas ações e seus resultados. Se ela for uma mente mais dominada por tamoguna, ela se tornará uma mente ociosa, uma mente preguiçosa, né? Então, o Jnani é um indivíduo que neutralizou essas dominâncias de rajas e tamas, e a mente do Jnani, ela é mais dominada por Sattvaguna. E Sattvaguna, ela não é uma mente problemática. A mente problemática é uma mente preguiçosa, que ainda assim quer o que quer, e para obter o que ela quer, ela enfrenta muitos conflitos, muitos problemas, porque ela estará violando as leis e pagando o preço imediato e os preços, né, a médio e longo prazos também, né? E uma mente extremamente rajásica é igualmente uma mente, né, estressada, né, agitada, né, aflita, né? E, portanto, é uma mente também problemática. A mais problemática das mentes, naturalmente, é uma mente, né, tamásica, né, uma mente ociosa, preguiçosa, né? E aqui ele diz que a mente do Jnani, ela é capaz de até mesmo, né, permanecer ociosa, mas ela não é uma mente preguiçosa, passiva, é uma mente clara, né, alerta, ainda assim, sem interesse em engajar, né, no campo das ações, né, em determinadas circunstâncias, dependendo do temperamento do Jnani, né? Nós já vimos, o Jnani, ele também tem a sua configuração aparente, né, as suas tendências naturais. Alguns Jnanis são mais rajásicos e outros são mais, né, satívicos, tamásicos, né, menos propensos à ação, né? Mas a característica do Jnani é que existe muito Sattvaguna, né, operando, né, seja ali por trás de muitos Rajogunas, né, que buscam criatividade e ação, ou seja, simplesmente Sattvaguna por trás de uma aparente apatia e desinteresse pelas ações, né, que o mundo nos convida, né? Por quê? Porque o Jnani, uma pessoa que não tem o autoconhecimento, se ela permanecer preguiçosa, sozinha, ociosa, né, ela vai ficando em solidão, ela vai se afastando da sociedade, ela não quer mais interagir, né, e esse estar sozinho irá criar medo e solidão. A solidão do Jnani é uma solidão que dói, né, é uma dor, né? Eu me afastei do mundo porque eu me sinto impotente, incompetente, eu não quero mais, né, bater com a cabeça e ser um fracassado, etc., etc. Eu desenvolvi essa tendência tamásica, né, preguiçosa, apática, e aí eu me afasto da sociedade, aí eu já não tenho nem mesmo um companheiro, uma companheira, eu vou ficando sozinho, e aí eu estou só, mas é uma solidão
que dói, né? É uma solidão de alguém que realmente, né, gostaria de estar participando, de estar se envolvendo com outras pessoas e outras situações, mas ainda assim a mente se tornou ociosa, né? Então vai ser uma dor, né? Portanto, sempre que se você estiver num lugar tranquilo, você descobrirá dois tipos de pessoas respondendo diferentemente para a mesma circunstância. Existe um lugar maravilhoso, né? Um cenário de silêncio profundo, né? Com a neve, as montanhas, né? Uma paz absoluta, um silêncio absoluto. Então, o Yanni, uma pessoa com uma mente satívica, vai interpretar aquele Yanni, aquele silêncio, como um silêncio celestial, né? Então, um dirá que é tranquilo como um ashram, né? O ashram é um lugar que, a princípio, você não tem realmente os conflitos das sociedades, né? Mas, não, ele é calmo e tranquilo como uma loca celestial, né? É uma coisa, a paz absoluta, um lugar maravilhoso, né? E o indivíduo tamásico, né? Ele irá sofrer aquela solidão, mas sofrer tanto que ele dirá, não, este é um silêncio, é uma paz do tipo de um cemitério, né? É um silêncio de cemitério ou é um silêncio, né, de um ashram, um silêncio, né, de realmente uma loca mais elevada, né? A quietude permanece a mesma, mas as pessoas irão experimentá-las de modo diferente, dependendo da configuração dos gunas operando. E o ponto aqui é que o Yanni ele tem mais sattva, e o Yanni não tem uma mente problemática, né? E somente ele é capaz de curtir a solidão. Externamente, ambos os settings, né? As circunstâncias são iguais, mas internamente, uma pessoa não madura, uma pessoa não preparada, né? Ela sofrerá. Portanto, é melhor você não desenvolver essa mente ociosa. É melhor você não desenvolver uma tendência pela isolamento, a isolação, né? Não procure viver isolado. Por quê? Porque se você estiver sofrendo no isolamento, né, significa que você não é uma pessoa madura. Portanto, volte para a sociedade, interaja, não desenvolva a ociosidade se você não é uma pessoa madura. Portanto, Krishna diz a Arjuna, naquele verso anterior, que a ação é superior à inação. Mas isso é para quem? Para o Arjuna, naquela condição de Arjuna. O Arjuna não tinha condição de compreender a inação, né? Ele deve compreender a ação, ele é uma pessoa rajásica, você não pode ser o general de um exército se você não tiver muita energia, né? Que te mova, energia tal que permite você mover um exército inteiro, né? Então, você com aquela natureza rajásica, né? Você não pode tentar viver na inação, porque você vai sofrer. Não vá para o ashram, não vá para a floresta, não procure uma caverna, porque você não vai curtir, você não vai crescer. Portanto, Arjuna, a inação a ação é muito superior que a inação, né? Então, essas são as aparentes contradições que nós vemos, né, nos ensinamentos do Vedanta, né? Então, aqui está dizendo que a inação, a ação é superior, mas em outras passagens ele dirá que a inação é superior, né? E aí, numa outra passagem, ele dirá que aquele que compreende a inação na ação e a ação na inação é um sábio, né? Então, são aparentes contradições que vão sendo resolvidas na medida que a gente vai se aprofundando nessas escrituras, nestes ensinamentos, com a ajuda de um professor competente, naturalmente, né? Se você recorrer à inação, até mesmo viver no mundo se tornará impossível. Se você realmente, você vê isso, as pessoas tamásicas, elas vão se afastando dessa escola chamada vida,
dos desafios da vida, elas vão se afastando, vão engordando quase sempre, vão ficando ociosas, né? E não somente aquilo vai fazer mal para você psicologicamente e fisicamente, mas vai até mesmo, de repente, impactar a sua sobrevivência, porque sem ação, como é que você vai ganhar o pão de cada dia, né? Imagina, nos dias de hoje, né, numa economia difícil, num país difícil como é o Brasil, a pessoa não pode se dar ao luxo de ser tamásica, a menos que a pessoa se torne um bandido. Aí você vai fazer o quê? Quando todo mundo estiver descansando de noite, você vai trabalhar, fazendo uns assaltinhos aqui e ali, né? Então, você terá que agir até mesmo para a sua subsistência, né? Você tem que trabalhar nesse mundo. Você precisa agir até mesmo neste nível mais básico, né? Ah, não, mas Ramana Maharaj parou de agir. Ele foi para uma caverna no sul da Índia e passou lá, né, quase 20 anos na inação, né? Sim, naturalmente, mas para ele ficar sentado numa caverninha cheia de insetos, né, dias após dias, em samadhi profundo, né, era a coisa mais prazerosa, mais feliz do mundo, né? Agora, vai lá, tenta imitar o cara, tenta imitar. As pessoas chegam lá em Tiruvannamalai e querem imitar o Ramana, né? Até mesmo quando o Ramana ainda estava vivo, chegou um lá que se vestiu com a mesma fraldinha branca do Ramana, né? Cortou a cabeça, cortou os cabelos que nem o Marcelo. O Marcelo também foi inspirado pelo Ramana. E aí ele simplesmente chegou para o Ramana e falou assim, olha, eu não tenho mais interesse em nada, eu era um grande empresário, tenho indústria, firmas, deixei tudo para trás com família, doei tudo para os outros, e eu vim para cá para seguir os seus passos, né? Eu já estou buscando aqui uma das caverninhas que eram suas, né? Eu vou pagar uma mensalidade, um aluguelzinho, porque são cavernas famosas, né? E eu vou ficar lá sentado, né? Fazendo essa autoinvestigação do mesmo modo que você fez, né? E eu queria que você me desse as suas bênçãos, né? Ele falou assim, olha, eu posso até te dar as suas bênçãos, mas aquilo que eu quero te dizer, acima de tudo, é que se a força que me tirou da ação e me trouxe para a inação é a mesma força que está tirando você da ação para trazê-lo para a inação, se for a mesma força, siga este movimento. O cara ficou assim, oh, eu queria só uma bênção, né? Ele falou, não, se aquela força que me trouxe para uma caverna é a mesma força, né? Ele está falando de quê? De um karma espiritual, de uma vasana espiritual, que é simplesmente unstoppable, né? Que é impossível de ser obstaculizada, né? Se for um movimento realmente natural, siga esse movimento. Mas ele não falou mais nada, mas fica subenteso, né? Que o cara talvez estivesse simplesmente querendo imitar o Ramana, pensando, se eu imitar as ações do Ramana, eu talvez obtenha o mesmo resultado, e eu vou me tornar um seide famoso, né, no mundo inteiro, né? Mas como nós vimos numa das aulas passadas, né, a inação é muito difícil, né? Onde tinha um swami muito preguiçoso, que ficava ali só na inação, os outros swamis foram reclamar do administrador, o administrador foi lá, aí ele falou, não, você não vai ter mais 2 refeições por dia, vai ter só uma, porque você não faz nada. E ele falou assim, mas eu não faço nada, mas fazer nada é uma coisa que poucas pessoas sabem fazer. Aí o cara ficou meio confuso, o administrador, ele falou assim, então, você vem aqui amanhã, você senta comigo, você vai ficar um dia inteiro sem fazer nada, aí você vai compreender o que é não fazer nada, né? Então, o administrador foi lá, sentou com ele, fracassou naquele desafio, né? Ele não conseguiu não fazer nada, ele se levantou, foi embora, depois mandou uma ordem para a cozinha para servir 3 refeições para aquele swami, ao invés de 2, né? Primeiro ele estava querendo cortar de 2 para 1, depois de ele tentar fazer aquele experimento, ele decidiu aumentar. Aquele swami ali, ele está fazendo uma coisa que realmente poucos sabem fazer,
Então, a gente aumenta, né, as refeições dele, né? Pelo menos para manter a sua saúde física, você terá que trabalhar, você terá que agir, né? Você precisa de trabalhar para manter a sua saúde física e para manter a sua saúde mental também, senão você cai numa deprê, né? Portanto, Krishna cita que ainda que seja para a sua subsistência, você terá que trabalhar no mundo. Arjuna, você precisa engajar nas ações. Você é um elemento rajásico com sua dharma, né? Com um papel importantíssimo neste momento da história da nossa civilização. Quais são as ações que você precisa fazer? Em geral, para todos nós, são as ações prescritas nas escrituras como as ações compulsórias para o seu crescimento. Então, compulsórias são ações dármicas, são ações necessárias, indispensáveis, são ações em harmonia, né, com o restabelecimento, a manutenção do Dharma, né? Então, existem essas ações obrigatórias ou compulsórias, que é difícil de traduzir, né? Que não é uma coisa obrigatória, mas são ações necessárias para o bem do todo, né? Então, são as ações dármicas, né? Quais são as ações prescritas pelas escrituras? As ações dármicas, as ações satívicas, aquelas ações que irão manter, estruturar, harmonizar, proteger a estrutura do campo e propiciar o seu crescimento pessoal. E quais são essas ações? São as ações altruístas prescritas nas escrituras. Elas são chamadas de ações compulsórias ou necessárias ou ações dármicas, né? Então, quais são essas ações altruístas, né, compulsórias? O que é uma ação altruísta? É uma ação de sacrifício. Mas que sacrifício é esse, né? Quando você sacrifica a sua ignorância, a ignorância que estava movendo e permeando as suas ações, você sacrifica essa ignorância pelo conhecimento e atitude do Karma Yoga, a gente não precisa nem de ver esta conversão como um sacrifício, porque ninguém tem problema de sacrificar a dor pela alegria, né? Ninguém tem problema de sacrificar, né, o sofrimento, né, pela alegria. Ninguém tem problema de sacrificar a ignorância, né, com o conhecimento. Não, parece óbvio, mas ainda assim a gente encontra pessoas, quando elas começam a chegar no Vedanta, que elas ainda estão agarradas em um monte de ignorância que a gente vai pegando por aí no nosso processo espiritual, né? Então, elas ficam ainda agarradas na ignorância. Por quê? Porque meu ego, né, o meu sentimento, né, de eu sou, eu penso, eu defino, né, as minhas noções, conceitos, elas constituem meu ego. Então, eu ainda fico... Não, quando a gente chega no Vedanta, a gente tem que estar com a mente tão aberta, tão flexível, para convidar o conhecimento e dizer, destrua a minha ignorância, entendeu? Eu quero ter um ego totalmente constituído, né, por conhecimento, né? Conhecimento das escrituras. Esses conhecimentos nos foram revelados por Brahmana, através de Ishvara, né, que são revelações a respeito dessas leis que regem o campo, e as revelações através da realidade Satya e a realidade aparente Mithya. Então, eu dou boas-vindas a todo esse conhecimento que irá destruir ou cancelar a minha ignorância, né? Então, esta é a atitude do indivíduo maduro, né? Então, não é um sacrifício, realmente um sacrifício, né? Mas, ainda assim, as ações com esse espírito de doação, né, elas são muitas vezes vistas como ações, onde é que está?
ações altruístas, né? Então, elas não são altruístas, porque a gente sabe que é dando que você recebe, você cresce na medida que você é um contribuidor, você é um doador, menos um que retira, que extrai, né? Então, você se tornou um yogi, você adiciona valor ao invés de extrair valor. Uma atitude de contribuição, né? De doação, de servidão, né? Porque a sociedade é Ishvara, né? Os outros seres é Ishvara. Não importa a maneira a qual você contribui, isso depende das suas circunstâncias, dos seus recursos. Se pode servir de Dharma, conhecimento, educação, você pode contribuir, né? Compartilhando esses ensinamentos, né? Você pode contribuir ajudando materialmente, né? E qualquer que seja, você contribui até mesmo com um sorriso, com um ato de respeito e de amor pelo outro. Tudo isso são contribuições importantíssimas, né? Que podem ser vistas como ações altruístas, mas elas se tornam tão normais na medida que a gente cresce espiritualmente, que nós temos essa sensação, não, é melhor dar do que receber. Mas quando a gente chega no ponto, a gente diz, não, é melhor dar do que receber, é melhor dar que receber. Então, a gente pode ter certeza que nós chegamos num ponto no qual esses ensinamentos estão realmente, né, nos propiciando este crescimento, esta elevação espiritual. Ok, a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente se encontra no mesmo canal. A gente se encontra em Mitya, no canal A Beleza do Gita, com o Marcelo, e os últimos dos mohicanos. Tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Obrigado, Lorde. Obrigado, meus queridos. Até amanhã, Ishvara permitindo.